Seja bem-vindo ao MidraCast, podcast oficial da Midra. Hoje eu vou receber uma pessoa super especial aqui, é um dos nossos gerentes, o cara começou junto com a gente, construiu o time comercial, treinou muita gente, vende muito, trouxe muita experiência, é um baita parceiro. Brandon Charadia, bem-vindo, irmão. Isso aí, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, né? Mais uma juntos vez, aí, trocando ideias. E vamos lá, a ideia é falar sobre liderança. liderança. Cara. Hoje a gente vai falar um tema muito legal, porque independente, né, da área que você atua, se é investidor, cara, você trabalha liderança, seja no seu time comercial, seja na sua família, seja, né, na sua empresa, de alguma forma, acho que é um tema importante e a gente viveu um momento super legal de liderança, de crescimento, Exato. né, de liderança agora. Mas antes da gente falar um pouquinho, Brendão, eu queria que você contasse quem é o Brandon, pô, de onde você veio, como que você começou no mercado e se você puder também já colocar por que você, já tendo empreendido, né, decidiu empreender no mercado imobiliário, acho que é um tema interessante também. Perfeito. Bom, vamos lá. O Brandon posso dizer que um jovem sonhador, né? Sempre viveu em busca de algo diferente por tudo aquilo que nós víamos, né? Quando criança. Na verdade, eu venho de uma família que já tinha essa estruturação preparada para ser bem sucedida, enfim, ia acontecer algumas coisas e de lá eu vou contar um pouquinho aqui. Mas eu sou Brandon, tenho atualmente 29 anos, sou casado com a Larissa, mulher mais linda do mundo. Respeito. Depois da Rebeca. Mulher mais linda do mundo. Agora papai da Emily, a Mimi, e o Benício que tá chegando aí. O xodózinho, logo ele estará conosco, né? Vamos ver agora entre março e abril. Estamos na expectativa, não tô nem um pouco ansioso, imagina, mas tá tudo certo. Tranquilo. E essa trajetória de liderança no mercado imobiliário, no mercado comercial, eu comecei atuando ali, a minha vida empreendedora, eu comecei a querer a ganhar dinheiro justamente por conta de ter conhecido a Larissa e aquela fase, né? Poxa, precisa pelo menos honrar o McDonald's do final de semana. E aí eu comecei a trabalhar, né? Arrumei um emprego primeiramente de bartender, fazia algumas bebidas, suco de festas de 15 anos. Depois arrumei um emprego porque eu queria algo mais sólido no mercado tradicional, que todo mundo vê aquilo, né? Trabalho, estuda, seguindo o conselho dos avós e dos pais. Tem que seguir essa linha. Estuda, faculdade. E quando eu estava entre 18 e 19 anos, um amigo me chamou para entrar num negócio que nós fazíamos parte juntos, do multinível, e foi aonde eu tive uma primeira percepção de mudança de vida. Essa linguagem de liderança, literalmente, foi através desse mercado, onde eu me apaixonei pelo processo de liderar pessoas. Tudo isso vem já de uma somatória de coisas onde eu sou cristão, então a nossa igreja participava de um movimento de células, onde eles me colocaram para ser líder de uma célula e uma coisa complementa a outra, enfim. Então a liderança ela veio sobre essas questões e o empreendedorismo veio nessa linha, né? Onde nós tivemos um sucesso bem interessante nessa empresa. E o mercado imobiliário, onde ele chegou? Primeiro que eu era contra o mercado imobiliário, né? Eu era do time do Nigro, dos caras da finanças. Essa sua história é legal, porque você já conhecia o mercado imobiliário, né? Eu já conheci o mercado imobiliário. Na verdade, o meu pai era do mercado imobiliário. Sempre, a minha infância inteira, eu via ele negociando galpões, negociando as coisas, tendo sucesso, muito sucesso no mercado. E aí minha esposa... A minha história no mercado imobiliário começou assim. A minha esposa ela queria comprar um imóvel próprio. Certo? Então, certo dia ela chegou com os documentos e eu fui visitar o incorporador, eu só precisava ir lá e assinar e pagamos e estava tudo certo. Foi assim que eu conheci. E de lá eu indiquei, só para você entender, eu indiquei um amigo, um casal de amigos que comprou nesse mesmo apartamento que nós. E o incorporador ele falou, Breno, por vocês terem indicado, eu vou passar uma parte da comissão para vocês. Você quer que eu desconto no apartamento que você comprou ou você quer receber? Eu falei, não, pode descontar, tá tudo certo, eu não pago... E aí chamou a atenção, porque eu vi que o comissionamento era algo legal. Depois eu me envolvi em algumas questões de terreno, foram aparecendo oportunidades porque eu liguei a antena, o Wi-Fi ligou, aí eu comecei a conectar. E na pandemia eu fui morar no litoral, né? Viver uma vida de lifestyle. Eu falei, bom, vou viver a vida na praia agora, tá tudo certo. E foi quando você me ligou, né? A nossa nova jornada, né? Um reencontro, né? Nos negócios, nós já tínhamos um negócio juntos.
E você me ligou tentando me vender um apartamento, não sei se você lembra. Tentando vender o estúdio. Como eu faço com todo mundo, aliás. Tentou me vender um estúdio, não, mercado e tal. Eu falei, cara, acabei de comprar um. Não sei se eu vou comprar agora. E aí, quando eu estava vindo para São Paulo, eu lembro que eu te liguei e falei, tá por onde? Vila Mariana, Imigrantes, pertinho, Vamos encontramos conversar. lá. E eu lembro que a gente só falei, quando eu começo, tá tudo certo, porque eu queria ter uma nova experiência de mercado. E eu sou, literalmente, assim... Hoje eu posso falar que eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Sim. Né? Apesar de olhar um tempo da minha vida ser contra, só que o fato de ter estudado engenharia, o pai ter sido corretor, eu tinha aquele laço de amor, né? Amor e ódio. Agora é muito mais amor, né? Então é isso, a princípio é isso. E o que você viu de diferente, mano? Aproveitando que assim, bom, você teve uma trajetória empreendedora, teve resultado, ganhou dinheiro, resolveu sua vida financeiramente, falando assim, né? Tava estabilizado. Assim, não tava milionário, mas tava estabilizado, né? E aí decidiu empreender de novo dentro do mercado imobiliário. Então, além da comissão, que é um ponto que você comentou que chamou a atenção, o que mais chamou a atenção, assim, de oportunidade dentro do mercado que a gente trabalha hoje, né? Que é de investimentos no mercado imobiliário, né? Primeiro, essa linguagem que vocês já tinham, que seria atuar com investidores, era algo que iria me desafiar, porque o mercado que nós estávamos, atualmente nós trabalhávamos com o público de C para baixo, né? Sim. Que, com a ideia de se tornar B e A, sim, né? Sim. A proposta. Então, essa linguagem era totalmente diferente de você atuar com um público investidor, esses que literalmente dominam, né, ou movimentam o mercado, já tem uma linguagem diferenciada, e também tem aquela questão, uma frase do Bill Hybels, que ele fala que o líder que para de aprender deve parar de liderar. E eu acredito que também para as questões de negócios, uma vez que eu parar, que eu tenho ali uma turbina que ela precisa ser ligada sempre para voar, se eu parar, as coisas não fluem. Então, era um desafio diferente. Sim. Algo que me desafiasse, algo que me trouxesse uma nova esperança. Na verdade, entrar para o mercado imobiliário e olhar para o que nós... pela proposta, foi ter uma nova esperança. Sim. Até porque não tinha tanto resultado naquela época, né? Naquela época, quando você conheceu, o negócio estava bem ruim. Então... Mas era algo que chamava muita atenção. Sim. E eu acredito que todo mundo ele deve olhar para falando de mercado de negócios, empreendedorismo, ele deve... Se ele está com a vida parada, se ele não está fazendo nada, ele deve se colocar em novos desafios, né? Ele deve sempre estar buscando fazer algo diferente, até porque... é algo que move, né? Algo que move a pessoa, sempre tá linkado. Legal, muito bom, irmão. Bom, vamos falar de liderança, então? Bora. Que é o tema do nosso podcast aqui. A gente, quando começou a Midra primeiro, né? Só pra dar uma ideia pra vocês, os primeiros 3 meses, nós fizemos um combinado, né? A gente tinha lá umas 8 pessoas, mais ou menos, e a gente falou, ó, nós vamos pra uma salinha, cara, nada demais, vamos fazer o negócio acontecer, depois se der tudo certo, a gente vai pra um lugar legal, vamos evoluir e tal. E aí nos primeiros 3 meses a gente não tinha liderança, né? Não tinha gerente, não tinha ninguém. Era eu ali dando treinamento, a gente vendendo e tentando fazer o negócio funcionar. Sim. E aí deu super certo, o negócio funcionou, a gente trocou de escritório e tal, e foi quando a gente decidiu ter os primeiros gerentes, né? E você já liderava, né? Já tinha experiência também da liderança, então eu queria abordar a primeira decisão, né? Como foi essa decisão que você teve de voltar a liderar no mercado imobiliário? Porque você liderou no marketing de rede, beleza, ganhou muito dinheiro. A gente teve uma queda depois, né, no negócio também financeira grande, assim como você. E aí, depois você decidiu liderar de novo no mercado imobiliário. Só que você já estava vendendo, você estava ganhando dinheiro, você estava, né, fazendo uma boa comissão nas vendas. Como que foi essa decisão? Assim, você decidiu por uma questão de ter habilidade mesmo, ou porque você enxergou uma oportunidade, ou porque você queria ajudar as pessoas? Me fala um pouquinho da sua motivação, assim. Olha, é uma transição diferente, porque eu lembro que até uma das nossas reuniões, não sei se você vai lembrar, nós estávamos na salinha lá embaixo, a gente falando de várias estratégias, eu falei, velho, enquanto eu não começar a vender 1 milhão por mês, eu não quero saber de ajudar ninguém. Sim. Assim, mais ou menos isso, utilizando a prepotência no máximo, mas era algo que... O que eu entendi? Eu precisava estar preparado em algumas questões para começar a falar para a pessoa, eu faço assim e dá certo. Não só algo que eu acredito que funcione, né? Que aí entra a questão da influência, né? Sim. Ou o exemplo, no caso que nós fazemos bastante aqui. E eu acredito que foi algo mais natural do que
imposto, né? Eu lembro que nós já estávamos desenhando algumas coisas e eu não sei você, mas a liderança na minha vida, ela é algo, acho que Deus falou assim, velho, Você vai liderar, vai lá. você vai né? liderar. Porque é impressionante, eu converso muito com minha esposa sobre isso e não é algo para me engrandecer, eu não tenho nada disso, mas é sempre que eu chego em algum lugar, desde a época de escola, quem lidera o time, quem lidera não sei o quê, os cursos que nós fazemos, quem vai ser o líder do grupo. Então, é algo que puxa para automático, né? Desde coisas interpessoais até as coisas em relação a negócio, ela meio que chama para liderança. Então, vamos dizer que é um chamado de Deus aí para liderar na vida pessoal e nos negócios, mas não trazendo sem essa responsabilidade a competência que a liderança ela precisa ser imposta ali, né? Sim. Então foi algo, eu creio que foi algo mais natural do que algo colocado, né? Sim. Que nós já tínhamos. Isso é um aprendizado que eu tive, né? A gente fala que todo movimento dentro da empresa, ele tem que ser um movimento esperado. Então, tipo, um exemplo. Se eu vou promover alguém, tem que ser esperado. O pessoal tem que olhar e falar, óbvio, promover o Brendo, todo mundo já tá esperando. E demitir é a mesma coisa, assim, se eu for demitir alguém, é tipo assim, não, realmente, o fulano tá vacilando, tá, né? Então, acho que toda vez que, principalmente você que é empresário, se você faz um movimento na sua empresa que é uma surpresa, a pessoa fala, nossa, mas provavelmente você não deixou as regras claras, a cultura não tá bem estabelecida, tem algum problema. E aí eu lembro que eu quis fazer essa pergunta porque, assim, realmente foi muito natural. A gente conversava sobre a gerência, eu já tinha anunciado pro pessoal, vai ter gerente, eu tava falando. E aí todo mundo que eu perguntava, eu falava, quem que você acha que vai ser o gerente? Galera, o Brendo. O Brendo, tipo, o Brendo, quem responde tudo pra gente é o Brendo, quem a gente pergunta é o Brendo. Então já era uma coisa meio que natural, né, do time. Mas de habilidade, tal, de confiança também e tudo mais, né. E aí aí vem uma pergunta que é importante. Você acha que isso é nato? Então assim, nasceu com você tal, ou você acha que é uma coisa que você desenvolveu durante o tempo? Essa habilidade, capacidade de liderar, e não só a capacidade, né, mas esse imã de liderança, vamos falar assim, que você tem, né? Que eu sinto um pouco também, que é tipo, você chegar num lugar e falar, não, aqui eu vou resolver. Tipo, eu sou já meio que, quando você chega, eu sinto isso muito lá na Midra, tá? A galera tá com dúvida lá em cima, eu vejo o pessoal, mano, caramba, e agora, tal, o que eu faço? Aí na hora que você sobe, eles, puto, o Breno chegou. Tipo, ele já meio que, vai resolver o problema, né? Tá tranquilo. Então, tá tranquilo, joga no peito dele lá agora, né? Você acha que isso é natural, nasceu com você, é nato, né, perdão, nasceu com você, ou é uma coisa que você desenvolveu, ou os dois, assim, como que foi pra você? Olha, é uma pergunta complexa, né? Sim. Porque eu mesmo analisar isso, vamos dizer que se eu olhar por um lado de criação, eu acho que eu já contei isso pra você no pessoal, mas eu tive um pai muito coruja, que tava ali em cima, e uma mãe que me ensinou a me virar. Então a minha mãe era alguém que quando eu começava a escola, ela me levou o primeiro dia até a entrada, segundo dia ela me deixou na esquina, e no terceiro dia eu já estava indo sozinho. Não era muito longe, era perto. Então eu lembro quando eu precisava pegar um ônibus, alguma coisa, ela escrevia na minha mão qual era o ônibus que eu tinha que pegar, onde que eu tinha que descer, literalmente para falar assim, filho, você vai ter que se virar. Hoje em dia seria uma loucura. Seria uma loucura. Uma loucura, mas ali, poxa, com 10, 11 anos, uma mãe já dá essa autoridade para você aprender a lidar com os desafios da vida, que não é uma realidade hoje, né? Sim. Hoje, vai para deixar um filho andar de ônibus, ele vai, coloca dentro do ônibus e ele vai de carro atrás, né? Vai olhando, vai seguindo. Então, eram tempos diferentes, obviamente, mas eu acredito que isso foi um ponto interessante, um ponto de partida interessante. E, obviamente, aonde eu estava envolvido, os ambientes que eu estava envolvido. Então, por exemplo, um ambiente de igreja onde exige essa linguagem de liderança também foi importante. Entrar para o marketing de rede foi algo assim que puxou literalmente, porque quando eu estava estudando e trabalhando para pagar a minha faculdade de engenharia, eu não tinha motivação nenhuma para liderar ali no meu emprego, porque a minha função era alocar produtos no Mercado Livre e vender e levar a encomenda no correio. Então eu não tinha nada para liderar. No máximo eu ia liderar o carrinho, né, que eu empurrava. E aí quando eu comecei essa parte de estudos, que foi algo muito interessante, fez total sentido. Aí você começa a entender sobre liderança, as 21 leis irrefutáveis de liderança de John Maxwell, que esse é o livro pai da liderança. Aí tem o Bill Hybels,
os áudios, né, que nós éramos incentivados a ouvir do Jim Rohn, Robert Kiyosaki, Eric Rohn, toda essa linha de liderança impulsiona você, né? Sim, Você sim. meio que desperta isso, né? Sim. Eu acho que tem um pouquinho dos dois, né, meu, se for olhar, porque, né, esses dias eu tava jogando bola com o Anthony lá na quadra, e aí tem um menininho lá, cara, no condomínio, que ele domina o condomínio, cara. Tipo, o moleque chega, ele, o time é tal, vai você, tira você, não sei o que tal. Eu falei, caraca, moleque, você vê que ele nasceu com ele, sabe? Ele é mais Natural. expansivo, ele tal, tudo mais. Só que eu também acredito que o ambiente também faz muita diferença, porque, por exemplo, esse menino, num ambiente onde ele fosse completamente criticado, travado, não sei o que, talvez isso morresse com ele, né? Sim. Então acho que o ambiente ele faz muita diferença também pra você se desenvolver. Eu falo que assim, ó, pra mim, quando eu era criança, eu era zero liderança, zero. Pelo contrário, eu era liderado, muito liderado. Então eu era o cara que corria, sou o irmão mais novo, né? Então eu sempre tava correndo atrás do meu irmão, correndo atrás dos meus primos, tinha os amigos da escola, eu sempre era o amigo do fulano, né? Então, quem que é esse aí? É o amigo do camarão, amigo do buiú, amigo do não sei o que. É sempre o amigo, né, do fulano. Um amigo de alguém. Então eu era zero protagonista. E aí foi quando eu comecei no bar primeiro, né, que eu trabalhei, que eu fui garçom lá, depois fui gerente, eu comecei a ter um pouquinho de protagonismo, mas o multinível foi, assim, a escola das escolas, porque ele te põe num desconforto, né, acho que o multinível é um negócio que você só ganha se você fizer. Então ele escancara os seus defeitos, mas ele também escancara as suas qualidades, né? E aí a gente começa a ser confrontado, tipo, putz, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que ligar, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que tal. Isso me desafiou muito. E o mercado imobiliário pra mim, cara, ele também foi, então, nem tava no script isso, mas foi uma disruptura muito grande, porque por mais que eu liderei muito no multinível, eu nunca fui top venda, eu nunca fui top cadastro, eu nunca fui top nada. Eu era consistente e eu criava bom relacionamento, né, trazia a galera e tal, então eu acabava tendo resultado. Quando eu entrei no mercado imobiliário, cara, eu fui muito desafiado. Porque ninguém vendia na época, né, quando a gente começou. E aí eu falei, cara, eu vou ter que começar a vender, eu vou ter que fazer o negócio funcionar para as pessoas acreditarem. E eu não era atacante. Eu era o volante do time. Falei assim, tava ali na contenção, tô aqui com vocês, né? Eu lembro que a gente fazia blitz de ligação na época da Rinode pra marcar, né, reunião e tal, tudo mais. Eu era o cara que ficava incentivando a galera a fazer. Vamos lá, galera, vai. Mas eu não fazia. Eu mesmo não marcava e tal. E aí no mercado, cara, eu fui desafiado demais no mercado imobiliário. Foi super doloroso. Mas ao mesmo tempo, me empurrou, eu acabei tendo que virar referência, né? E essa liderança, pelo que eu acredito que nós aprendemos no marketing de rede, aqui funcionou demais. Porque lá nós víamos a pessoa fazendo, aí depois ela deixava a gente fazer, olhava como nós estávamos fazendo e depois deixava. Hoje o que eu vejo que faz sentido, inclusive hoje... Eu aprendi muito vendo as suas reuniões, né? Como você fazia, como, no caso, o Daniel fazia na outra. E isso era o quê? Um complemento. Então, o que eu entendo? Eu falo, poxa, deixa eu ver como que o Nery, ele se dá nessa situação aqui. Então, por exemplo, uma objeção. Uma objeção que às vezes eu não tinha esclarecido na minha cabeça. Eu via você fazendo e anotava. Hoje mesmo, eu estava fazendo uma reunião e eu conduzo uma reunião super simples. Coisas que hoje, né, natural, da forma que nós falamos, tudo do mercado. Mas quando é um executivo novo que entra, ele começa a ver da forma que você atua, da forma que você faz, eu acredito que a liderança, ela tá aí. Além das outras ações, mas quando você faz e a pessoa tá olhando, ela fala, poxa, isso é diferente. Que é muito diferente do que nós temos no mercado tradicional. Sim. Não julgando, né, a corretagem, mas que nós víamos geralmente era um gerente, um diretor, que ele vendeu muito bem lá atrás. Sim, teve uma história, né? Teve uma história fenomenal, só que o argumento dele de 2024 é o mesmo de 2012. Sim. Então, muitas coisas mudam, né? E esse dinamismo no mercado imobiliário, essa mudança, essa atualização quase que diária, quem puxa isso muito é o líder, né? É verdade, isso é verdade. O mercado imobiliário nessa parte, assim, pelo menos o que eu conheço, né, de mercado, a galera é muito ruim em liderança, assim, no geral. A escola, acho que a escola do mercado é uma escola ruim porque a maioria dos líderes é esse cara, né? O cara que teve resultado um dia, ele não aprendeu a liderar, ele não se desenvolveu, e aí ele só chega chicoteando todo mundo e tem que vender, se não vender, xinga aí, cara, o negócio é feio. E é muito mais simples, né, Gu? Você, por exemplo,
Você já sabe quando eu vou fazer uma ação, eu já te aviso, ó, tal fulano não ajuda. Então, Porque ele sabe o que ele tem que fazer, só que ele quer o caminho mais fácil. E uma das funções de um líder é formar outros líderes, né? Uma das funções de um líder é o liderado, um dia ele aprender a liderar, né? Sim. Isso é uma coisa assim que, duas coisas que eu queria falar. Na Midra, a gente é um pouco diferente do normal, né? Então, lá eu vendo, você vende, os líderes vendem, todo mundo vende. E aí, a gente acredita muito nisso, eu particularmente acredito muito nisso, porque eu acho que quando você vende, você se mantém ativo no mercado. Exato. Então, você entende a dor do executivo, né? Você entende a frustração dele, eu acho que a gente é mais assertivo quando a gente vai tentar ajudar eles, né? Por passar pelo processo. Mas ao mesmo tempo é super desafiador, né? Você vender, trabalhar os clientes, atender, ao mesmo tempo que você lidera um time de 7 pessoas hoje, né? Sim. 7 pessoas que te demandam muito tempo, precisam de muita coisa. E você fez uma coisa, cara, que eu não saberia fazer, que foi fazer essa galera ser independente. Você conseguiu fazer eles terem um senso de time enorme. Então, assim, a sua equipe é de longe a equipe mais unida da Midra hoje. Da galera se gostar, se comprar e querer. Ao mesmo tempo, parece um monte de irmão, cara. Um monte de criança e irmão. Um zoa o outro, briga, faz as pazes, né? Um negócio super relacional. Nós, Lions. Então, isso é muito legal. Só que ao mesmo tempo que você criou conexão, eles são agarrados, ao mesmo tempo que eles são independentes. Eles fazem sozinho, visita sozinho, liga sozinho, tá se virando sozinho, e você solta muito eles, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre essa parte, tipo, como que você fez primeiro pra começar a liderança, porque algumas pessoas, elas já estavam na Midra, né? Então você conquistou a liderança deles, vamos falar assim, né, no momento da sua promoção. Como que você fez pra criar o senso de time e essa independência? Como que você enxerga assim, essa parte da liderança? Cara, vamos lá. Eu acredito muito nessa questão de liderança e influência, né? Tudo começa e termina na liderança. E quando eu vejo um time, o que eu olho? Na verdade, a minha cabeça ela pensa muito assim, como eu faço para diminuir os trabalhos? Porque eu, Brandon, por personalidade minha, eu acho que você já conhece, o que me estressa é ter que fazer 2 trabalhos. Eficiência, né? 2 serviços, eu não gosto. Cara, como que eu, por exemplo, essa é quadrado, mas se fosse redondo, acho que desceria melhor essa rampa, né? Então eu fico pensando o tempo todo nesse processo. Como eu melhoro esse processo de liderança com a equipe? Porque o que nós tínhamos? Pelo menos o que eu entendia de mercado. E o que é o tradicional no mercado. Coloca um monte de corretor executivo. Todos eles estão ali, recebem os leads, fazem a captação de lead, liga, marca pro diretor ou o gerente fecha. Sim. Esse é o mercado. O mercado é isso. E aí o que eu entendi? E dessas pessoas, algumas se destacavam. Só que, se você olhar, quanto tempo demora para uma pessoa ela ser totalmente independente? Nossa. Então, tem pessoas que hoje são referências, mas elas demoraram 10, 15 anos. Sim, isso que eu ia falar. Para hoje 10 falar, anos, cara, hoje eu sei tocar um negócio sozinho. E tem pessoas que até hoje precisa de um gerente de parceria para fazer uma mesa, por exemplo, de um empreendimento. Agora, na minha percepção, eu penso assim, cara, como eu faço para desenvolver isso aqui o mais rápido para cada pessoa? E aí, falando mais um aspecto de liderança. O líder ele precisa entender que cada pessoa, ela se move de uma maneira diferente. Verdade. Então, eu primeiro tento entender qual que é o que traz motivação para esse executivo aqui. O que traz motivação para esse executivo aqui. E aí eu vou atuando nesse modelo. Tanto que já teve situação de pessoas que me ligam para fazer uma reunião e já está resolvida. Eu deixo de atender e falo para a pessoa que, vai que você consegue. Às vezes tem pessoas que precisam só de um pouquinho de confiança. Sim. Porque muitos são até mais habilidosos do que a gente, né? Tem demais de vídeos, de mensagens. O pessoal fala de storytelling, né? Fazer uma boa didática, um copyright, são fantásticos. Mas às vezes precisa de um empurrãozinho. Vai, garoto. Igual minha mãe lá atrás, né? Pode ir, filho, que eu tô te olhando, né? Tô te olhando, é verdade. Então, alguns eu entendo que precisa esse empurrãozinho pra pessoa ir. Sim. Senão ela fica dependente o filho que não decidiu sair de casa. Por quê? O que tá acontecendo hoje? O que ele tem em casa? Ele tem conforto, poxa. Você acha que ele vai querer ir morar sozinho pra lavar louça,
arrumar a cama. Se ele tem uma mãe que faz tudo por ele, se ele tem um pai que faz tudo por ele, não vai querer. Agora, a liderança mesmo de desenvolver pessoas, é preciso que a pessoa ela passe por alguns processos dela para que ela aprenda a se comunicar, a vender, a ser independente, né? Eu tava vendo uma matéria esses dias falando disso, falando quanto na nossa geração, a geração minha e sua, né, parecida, as pessoas queriam ser líderes. Então, assim, quando você entrava no empresa, você falava, cara, o que você quer ser? Eu quero ser gerente, quero ser diretor, né? Então tinha esse desejo pela liderança, por galgar outros patamares. E o quanto a nova geração, ela é uma geração que ela tem mais repulsa por isso. Então ele, não quero tanta responsabilidade, não vale a pena. Pô, mas eu vou ganhar o dobro, mas putz, pra ter esse tanto de dor de cabeça eu prefiro que não, né? Então você vê o quanto as pessoas têm mais dificuldade de assumir responsabilidade hoje, né? Tipo, um pouco da cultura também que a gente criou. E, cara, você não cresce muito, né? Acho que a maioria dos crescimentos, em algum momento, ele envolve liderança. Sim. Né? Nem que seja, cara, a disciplina que pra mim é a autoliderança. Você saber liderar você mesmo, né, e tal. Que é uma coisa que a maioria das pessoas hoje não consegue. Então, acho que isso pra gente é muito bom, né? Porque cria uma janela de oportunidade enorme. Porque você tem cada vez menos gente que tá disposta a fazer o que a gente sabe fazer. E uma coisa que chama atenção, principalmente para quem tá começando a liderar, ou quem, de repente, até um executivo da Midra, ou de fora do mercado, ou qualquer outro negócio. Eu lembro que nós tínhamos algumas reuniões. Muitas vezes eu fazia reuniões para outros parceiros, colegas. Eu não ia ganhar nada. Só que eu gostava de ir pelo desafio. Então, isso também é um fator, eu acho que determinante, né? Sim, você ir fazer reuniões, às vezes, poxa, quem que é o cliente? O cliente é... Você vê que a pessoa ali não vai conseguir tocar. Eu lembro, vou contar um caso do Anderson. Assim, sim. Que até você me ligou, você falou, poxa, você consegue tocar uma reunião com o Anderson? Eu falei, deixa comigo, eu já estava em reunião mesmo, já estava atendendo uma cliente, eu vou lá. E era bem no começo, eu não entendia quase nada, só que sempre assumindo a responsabilidade, né? E a cliente chegou e falou assim, qual que é o arquiteto aqui mesmo? Eu tava esperando ela perguntar qual era o tamanho, qual era o valor. Qual que é o arquiteto responsável aqui? Boa pergunta. Essa guarda com você que eu vou trazer já. Né? Ele é especialista. Mas isso me gerou um aprendizado, porque mesmo sabendo de vários fatores de negociação, é importante sempre estar preparado, porque você nunca sabe o que vai vir, né? Sim. Então, mas o fato de estar lá e buscar, muitas vezes até perder uma negociação, faz parte do processo. Sim. Mas o que eu entendi, que para cada ponto de negociação ou cada reunião que eu for, eu vou ter que ali me desenvolver, buscar, entender, que é uma coisa que a gente pega no pé do time. Não, isso pra mim, cara, foi muito importante, porque eu sem entender nada, eu tive que começar a fazer 2, 3, 4, 5 reuniões todo dia sem entender o mercado. Eu aprendi tudo aí, pô. O desconforto ensina muito, né, cara? Você falou uma coisa importante pra caramba, que você falou que cada pessoa se motiva por um motivo diferente. Eu realmente acredito muito nisso também. Acho que não dá pra liderar as pessoas do mesmo jeito. Não dá pra você criar um playbook de liderança e falar, só fazer isso aqui que vai funcionar, né? Acho que tem as variáveis. Dentro do seu time hoje, quais são os perfis que você tem, que você, não precisa falar nomes, óbvio, né? Mas que você identifica, assim, que você pode contar. Tipo um exemplo. Pô, tem aquele cara que se motiva pelo time, né? Pela parada. Tem aquele cara que se motiva pelo desafio, né? Você dá uma criticadinha, ele motiva. Tem o cara que é a dor mesmo, tem que estar sangrando pra ele e tal. O que você tem hoje na sua equipe, assim? E como que você lida com esses perfis? Tem todos. Se quiser falar o nome, pode falar também. Tem o ansioso, tem o dependente, tem todos os perfis daqueles que... Bom, vou falar de um específico, ele vai saber quem é. Sempre eu pego no pé de puxar essa liderança mesmo, de acreditar, de falar, olha, você vai ser dominante de qualquer jeito, velho, vai ser dominante. Tipo, na minha percepção, né? Eu até brinco que eu gosto de liderar uma equipe de homens, né? Meio que tem um perfil, né? O Joe agora chegou, tá meio alinhado, mas eu já falei pra ele, vai ter que arrumar uma... Vai casar daqui a pouco, Vai casar já, pra estar dentro do perfil do time. Porque também é um dos fatores que eu já expliquei pra você, né? Porque eu gosto desse perfil, porque é alguém que realmente, se ele tem esse compromisso familiar, aqui ele também vai demonstrar um compromisso. Sim. Então, também se torna mais legível, né? Alguém que tem ali seu compromisso com a família, com a esposa,
com filho ou filha, com os pais, nesse sentido, quando ele entende um negócio, a tendência natural é que ele seja mais comprometido, né? E aí eu pego no pé, falo, ó, eu acredito demais, você pode ser um dos maiores aqui, vai ser líder. A ideia, né, a minha didática de liderança, vou falar abertamente aqui, agora todo mundo vai saber, é o seguinte, a Midra ela vai para um caminho onde eu acredito que muitas pessoas vão querer estar conosco, por conta do que ela está se tornando. Já tá acontecendo bastante, né? E o meu papel é o quê? Eu falo para eles assim, eu não aceito que os próximos gerentes não saiam do nosso time. Então eu vou pegar no pé mesmo, eu vou querer que vocês façam as coisas, eu vou querer que vocês sejam independentes mesmo, porque não dá para aceitar alguém que tenha 6, 7 ou 8 meses de mercado e não saber responder coisas básicas. Uhum. Então, assim, na minha percepção, você precisa de 1, 2 meses para aprender o básico. Né? Então, poxa, quero ganhar dinheiro no mercado? Vou aprender o básico, só que tem que ser... O mercado não fica esperando, ele não precisa de 1 ano, diferente de uma outra profissão, que é a medicina, que você precisa de 10 anos. O mercado imobiliário precisa de meses. Ou, dependendo da fome do cara, precisa de dias. Essa pessoa for dedicada. Né? Esse é um perfil de trazer o cara para ser dominante. E eu tenho aquele que, cara, meio meloso, né? Precisa de um pai ali pra ajudar, sabe o que tem que fazer, mas precisa da afirmação de alguém. A validação, né? Precisa da validação, eu tenho esse perfil também. Eu tenho aquele que às vezes precisa baixar um pouco a bola, porque acho que tá tá ali o camisa 10, né? Tem todos esses perfis. Vamos lá, o que mais? E cada um é uma forma diferente. Cada uma que forma. Você motiva o cara, né? Cada uma forma. Cada um, às vezes um almoço, às vezes tem que pegar no pé mesmo, às vezes desafiar. Uma coisa que eu gosto muito na minha liderança é desafiar mesmo, porque eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de ego ali envolvido e desafiar faz parte. Sim. Só que também dentro dessa mesma equipe tem pessoa que eu não posso desafiar, porque desafiar é um freio pra ela. Você trava o cara. Você trava. Né? Verdade. Essa pessoa já tem que incentivar de outras maneiras. Então é meio que entender de pessoas não é tão simples, entender de né? pessoas. Então, tem muito do DISC aí, né? Dos perfis comportamentais mesmo, né? A gente olhar. Você comentou do dominante. Você é dominante, né? Total. O principal, né? Eu vejo muito isso, assim, a maioria dos líderes que eu conheço, que eu admiro, que acho que são líderes muito bons, são dominantes e geralmente ou dominantes ou influentes. Ali ele tem, né, um pouquinho dessas duas características, que é onde eu me enquadro também. Mas é um negócio que também dá pra você desenvolver. Pra quem nunca fez o DISC, né, puta, é um teste super legal de fazer pra você entender um pouco do seu perfil comportamental. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz, o meu deu muito I e um pouquinho de D, tipo, quase nada. E aí eu passei por todo o processo, a gente liderou uma empresa, criamos a Midra e tal, e eu fui fazer de novo agora. E aí no meu novo agora deu mais D do que I. Porque muito tempo desenvolvendo, né? Tendo que puxar o bonde, tendo que puxar a responsabilidade e tal, eu acabei ficando mais dominante. Então é uma coisa que dá pra você desenvolver também com o tempo, né? E aí por isso você instiga também, né? Isso no pessoal. Tipo, tem que ser dominante, você tem que puxar o bonde e tal. Porque eu acredito que o líder, alguém que vá liderar outras pessoas, ele vai precisar entender de pessoas e ele precisa ter dominância pra isso. Porque você sabe muito bem que chegam coisas que simples, que a pessoa precisa resolver, só que na cabeça dela é um oceano balançando e você, como líder, você precisa olhar e falar assim, bicho, mas e aí, o que você vai resolver com isso? É verdade. Hoje teve até uma situação de pagamento, né? Que envolve de pagamento. Hoje não, ontem. Não sei, né? Quando vai ser a data disso, mas tá tudo certo. Ninguém vai saber. A pessoa chegou e falou, poxa, mas eu mandei, tava aqui e tava lá. E agora o que a gente precisa fazer? Eu falei, bom, dessa maneira que você tá agindo, você vai resolver? Não vou resolver. Então, o ideal é deixar tranquilo pro cliente e tranquilo aqui. Porque de uma maneira ou de outra a gente vai resolver. Agora, tumultuar não vai resolver o problema. O problema vai ser resolvido da maneira mais simples. Que é o quê? Olhar aqui, poxa, errei na comunicação aqui. Agora, no mínimo que você vai ter é pedir desculpa. Tá tudo certo, né? Vai arrumar. Vai arrumar, tudo bem. Porque envolve valores altos. No nosso mercado sabemos que os valores são altos e nós não podemos brincar com isso, mas
o fato de eu pedir desculpa para um cliente ou pedir desculpa para um colega de trabalho, tá tudo certo. Sim. Né? Então, deixar claro para a pessoa que isso é normal faz parte. E o líder, o dominante, ele tem que ter essa sensibilidade de olhar e tem hora que ele vai abraçar, mas tem hora que também ele vai ter que ser firme. E essa hora aí você vai mostrar quem você é mesmo, né? Porque essa hora é difícil. Nesse período, irmão, de liderança, quais foram, assim, os erros que você cometeu que mais te atrapalharam? Assim, que você fala, putz, isso aqui, cara, eu não faria de novo. Vou te dar um exemplo, um erro que eu cometia muito quando eu liderava é que eu era muito paizão, muito, tipo, não, vem cá, eu faço pra você, eu pago pra você, eu ajudo pra você e tal. Vou até contar um caso emblemático que corrobora um pouco isso. E aí eu tinha muito problema com os meus liderados, porque ao invés de eu ensinar como pescar, né, eu falava assim, eu dava peixe o tempo todo, dava peixe e tal, tudo mais. Eu levei muita gente no braço. Aí eu lembro um caso específico de um cara que eu ajudei muito, inclusive financeiramente. Prestei dinheiro, cara, o cara morou na minha casa, o cara fez festa de casamento no meu salão de festa, padrinho, tudo que você imaginasse pra ajudar esse cara eu fiz. Inclusive eu dei um carro meu pra ele, que ele ia comprar, teoricamente, mas ele não tinha como pagar. Eu falei, não, pega aí, você me paga como você puder. Beleza. Aí passou um bom tempo, esse cara não pagou, foi acumulando a dívida. Natural. Normal, E aí já tava, tipo, quase dando uns 50 mil reais essa dívida, isso, puta, 2017. Que 50 mil reais era muito mais dinheiro do que é hoje, né? E aí eu falei, cara, chega, vou pegar o carro de volta, vou minimizar minha perda, segue a vida. E aí, eu lembro eu discutindo um dia com esse cara, né, falando, pô, cara, você tem que me pagar alguma coisa pelo menos, tá brigando. Ele me falou assim, ele falou, cara, mas tudo que eu me lasquei, a culpa não é minha, a culpa é sua. E aí eu, porra, fiquei indignado, como assim a culpa é minha, irmão? Eu te emprestei dinheiro, tipo, minha casa, carro, não sei o quê. Cara, como puto, né, no telefone, discutindo com o cara e tal. Aí ele falou assim, ó, pensa comigo. Se um filho é mimado, a culpa é do filho ou é do pai? E aí eu... Cacete, velho. Pior de tudo é que ele tá certo. Tá Tipo, certo. tudo bem que ele tinha 40 anos de idade, né? Não devia pensar assim, mas assim, no fim das contas, eu ensinei ele. A Rebeca fala muito isso pra mim. Você educa como as pessoas vão te tratar, né? Eu eduquei ele a me tratar daquela forma, me tratar como um banco, me tratar como uma saída e tal. E eu não ensinei o caminho pro cara. E aí eu atrasei a vida dele, atrasei a minha vida, atrasei a vida de todo mundo. Sim. E esse foi um aprendizado, cara, eu ainda brigo muito com isso, assim, né? Pra ser justo. Né? Então não abrir mão pra tudo, não ajudar pra tudo, não querer pagar tudo pra todo mundo, não querer, fazer a venda pra todo mundo, né? Que é uma coisa que eu errei muito no mercado imobiliário também, fechava muita venda pra todo mundo, eu não ensinava o caminho das pessoas. Você conduz isso muito melhor que eu. Então esse acho que foi um erro assim que eu cometi que eu não cometeria de novo, porque eu vejo que eu perdi muito, porque eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro, as pessoas poderiam ter ganhado muito mais dinheiro, e o pior de tudo é que as pessoas também perderam muito, porque Sim. As pessoas poderiam ter se desenvolvido muito mais, e eu atrapalhei o desenvolvimento dessas pessoas por causa dessa mania de querer ajudar em tudo, né? Sim. Então, acho que enfim, foi o maior erro que eu cometi assim na liderança. Mas aí a liderança hoje, você quer saber do mercado imobiliário. Pode ser também dentro do multinível, um erro assim que você fala, puta, esse erro muita gente comete, eu acho que é válido. Acho que muito envolve grana, né? Acreditar em... Muito, a maioria das vezes é grana. Sim. Saber que você vê que a pessoa já tá ruim, você só vai trocar de credor, né? Uhum. Agora ela vai passar a dever você, não a outra pessoa. Aí você vai ter o estresse. Esse eu acho que é o principal. Porque o fato de você acreditar na pessoa, você fala, poxa, ela pode desenvolver, né? Eu vou acreditar nela. Aí você vai e empresta, né? Na verdade, sempre a pessoa que precisa do dinheiro emprestado, ela tem uma história fenomenal, né? E aí você fica meio triste, você se sente culpado, né? Porque você... Sim. Então, essa foi uma coisa que eu já resolvi. Eu falei, não, se for para emprestar, eu prefiro doar. Eu também, cara, fiz isso. Fica aí, se vira, não quero ter vínculo, porque a pior coisa que eu vou ficar cobrando, e aí, cara, não quero mais isso nunca mais na minha vida. E eu acredito que um outro fator também, agora falando de mercado imobiliário, às vezes eu vejo que a pessoa tá ali, vai mandar um empreendimento e o cliente, você já dá pra ver que o cliente não vai, só que você não fala nada. Você fala, não, deixa aí se virar, vamos ver o que vai acontecer. Então poderia ter antecipado algumas coisas. Vou pegar um produto, vou fazer uma visita diferente, talvez... se eu for analisar uma das coisas que eu poderia ter acertado, que hoje eu já antecipo bem, é isso.
Então, às vezes, uma visita que eu sei que vai dar um chá pro cara e ele precisa acelerar agora. Ele não pode tomar esse chá agora, sabe? Sim. Esse chá de cadeira, cansaço. Sim. Porque ele precisa resolver a vida dele. E aí eu olho e falo, velho, essa cliente não vai comprar agora, né? Não que nós temos a bola de cristal. Mas a pode gente ser tem que feeling, né? Mas temos o feeling. Sim. Então eu vi, putz, esse residencial, a mulher vai querer... E o cara já não tá nesse time de fazer isso agora. Então eu poderia ter avisado, falar, cara, eu focaria o mínimo possível aqui, que hoje é o que eu faço. Se eu vejo, se eu identifico isso, no caso do executivo que entrou agora, nós fomos fazer uma visita, a cliente estava perdidona, sabia que estava querendo Vila Mariana, mas também estava topando. Aí eu falei, cara, eu já vi esse cenário que aconteceu comigo. E é um executivo que não pode ter esse tempo de tirar vários dias para visitar com uma pessoa só. Eu já deixei claro para ele. Eu falei, cara, eu determinaria o menor tempo possível. Eu focaria nesses aqui. Pra não errar mais nisso. Porque antes eu via e falava, vai visitar mesmo. Vai, O dia inteiro. vai embora, cara. Pega aí, tem que visitar mesmo. Então, assim, eu acho que é um erro que eu cometi bastante. Legal. E acerto? Qual que você acha que foi, assim, o maior acerto que você teve de liderança que se repete sempre? Cara, que ajuda muito. É o de confiar mais na pessoa do que ela mesma. Então, esses fatores de... tanto que teve casos que fecham, né? Você vai lembrar Vou usar o nome que ele gosta, né? Do Romeira, né? Da família. Sim, família, tá em casa. Ele me ligou, cara, preciso que você faça uma reunião comigo e tal, não sei o quê. E ele o cliente já tava meio que predisposto a fechar, só que agora ia ser a chamada de vídeo pra fazer definir. E eu sabia que ele já sabia conduzir, nós já tínhamos conversado sobre isso. Aí na minha cabeça eu falei, velho, eu não vou aceitar. Não porque eu sou ruim, mas porque eu acredito muito na pessoa, né? Viu, Romero? Acredito muito em você. E aí eu falei, eu vou falar não pra ele, eu tenho certeza que ele vai chamar o Gustavo. Puta, tenho certeza absoluta. Disso, é verdade. Aí eu peguei o telefone e falei, Gustavo, se o Romero pedir pra você fazer uma reunião, fala que você não vai conseguir. Não pode. Não como mentira, mas algo que Sim, pra se virar. Intencional. E ele fez a reunião, fechou o negócio, o cliente assinou o contrato e tudo certo. Então, eu acredito que esses fatores, que é o que acontece hoje com o Carlos, muito, o tempo todo, que é alguém que ele sabe disso, ele tem um potencial incrível, e ele vai e fala, bom, eu quero agora, vou fechar, só que ele precisa da aprovação de alguém. Sim. E aí, às vezes, isso atrapalha, e eu sou chato nisso. Não atendo telefone, não, porque eu sei que o cara ele dá conta, entendeu? Tipo assim, falando sobre... Porque liderança envolve muito pai e filho, né? Mas é uma linguagem pejorativa, não que ele seja meu filho, enfim. O pai, quando ele acredita no filho, poxa, você vai jogar a bola no basquete, você vai acertar, velho. Não importa quantas vezes você for fazer, mas você vai acertar. Então é mais sobre isso, sabe? Isso é legal pra caramba. Acreditar mais na pessoa do que ela mesma. Acreditar mais na pessoa do que ela mesma. E soltar também, né? Deixar o cara no desconforto. Porque, que nem não, isso é uma coisa que a Rebeca falava isso direto pra mim, cara. Quando a gente começou a Midra, eu tinha muita dificuldade em apertar as coisas pra galera, né? Então eu falava, não, mas o pessoal isso, o pessoal aquilo, né? Sempre tal. E aí ela sempre falava assim pra mim, ela falava, pra você não foi assim. Você teve que se virar, você teve que ligar, você teve que fazer tal. Por que você quer facilitar tudo pra todo mundo? Se deu certo pra você? E aí eu, putz, cara, é verdade. Mas isso é uma coisa que você faz direto comigo, cara. Direto o Brandon manda mensagem, não ajuda o fulano. Porque ele sabe que se o cara vier falar comigo, eu já vou querer sair resolvendo e tal. E atrapalha, né, o trabalho de liderança que você tá fazendo com eles. Agora, uma coisa importante. Porque eles querem o conforto, né? Sim, exatamente. E nada mais do que... É aquele negócio do pai e da mãe, né, pô? Putz, ele falou com você que é a mãe, aí ele vem falar com o pai, óbvio. Mas é uma coisa importante agora de conexão. Além disso que você criou com eles, como eu falei, você criou independência, criou beleza, os caras, realmente a galera do seu time é engajada, eles querem ser líderes, isso é uma coisa que eu vejo que você despertou neles o desejo de liderar, tá? Isso é legal pra caramba. Mas ao mesmo tempo você também criou um puta senso de pertencimento. Então, como que você acredita, assim, se você pudesse dar um ponto ou outro, que você conseguiu fazer isso, pra conseguir criar uma equipe que tem muita independência, que tem esse negócio de se virar mesmo, você tem que fazer, ao mesmo tempo de ter muita sinergia e muito somos os leões, e puta, quando a galera vai bater o sino, desce todo mundo junto, e o cara, leão, tal, tipo, como que você criou esse sentimento na galera? Olha, foi meio que um conjunto, né? Sim. Porque
isso, se eu pudesse te passar a fórmula, talvez eu até falaria, não sei, cara. Arrasta pra cima, né? Vamos pensar num curso sobre isso. Brincadeira. Eu acredito que muitas ações intencionais. Então, levando pelo ponto de... tem um livro que são dos jogadores da Austrália, se eu não me engano, Nova Zelândia. Nova Zelândia, lá dos são All Blacks. All Blacks, que eles são as lendas. Uhum. Eles criam muito esse senso de tribo, né? Então, todo mundo que vai envolver com liderança, eu acredito que é importante o time ele entender que ele faz parte de uma tribo. Então, eu olho para um time e falo assim, cara, como que eu posso fazer para que eles entrem aqui, eles queiram fazer parte? Uhum. Então, tudo isso influencia. Às vezes, um almoço todo mundo junto, deixar os caras conversar, deixar falar, se for de mulheres, né? Mulheres gostam. Então, precisa ter esses micro-eventos para que eles possam se conhecer e entender que eles fazem parte de algo, sabe? Sim. Então, é mais ou menos isso. O dono da Harley Davidson, o que ele criou? Ele criou uma tribo. Então, Sim, tem a galera que se junta ali, os abutres, não sei o que, eles fazem parte daquilo. O que nós temos muito hoje nas comunidades que geram essas questões? É o time de futebol, tanto que você vai numa comunidade, às vezes, se você for no final da Zona Leste ou no final da Zona Sul, tem a galera lá com a camiseta do time, que não sei o que, time da cerveja, só time cerveja, só cerveja, pinga não sei o que, nós que tá, nós ele que tá, alguma coisa assim. Mas o que ele tem? Ele faz parte daquele time. Então eu olho muito por esse nicho, sabe? Como eu faço para que eles olhem pro time e falem, cara, eu faço parte disso. Eu preciso vibrar. É uma coisa que eu puxo com eles, né? A vibração ela precisa ser algo natural. Então, quando um aqui vende, todo mundo tem que estar feliz. Sim. Então, os caras estão lá negociando, alguém vai tocar o sino dos leões e fala, velho, vamos descer todo mundo. Vai descer todo mundo. E é uma contribuição de todos, né? Não só eu especificadamente, mas desde do Marcos, que tinha esse olhar também. Sim, às vezes muitas conversas me ajudou muito nisso. Carlão tem muito isso de ser família, né? O cara é leal, né? É verdade. Traz algo da lealdade, muito disso. Eu acredito que ter pessoas leais ao lado é muito importante, né? Pra você ficar tranquilo. Mas tem alguns rituais, né? Que você faz com a galera, né? Então eu vejo que você, putz, vamos almoçar junto. Sim. Tem o QG de vocês lá, é né? importante. Você criou um ambiente onde vocês se reúnem pra, né, ter a tribo. Então, né? Esse negócio do kart, QG. algo que puxa os meninos Evento, também. né? Que você faz com a galera também, vai junto. Você vê que assim, né? Tem o lado das pessoas, mas você fez muita coisa pra instigar isso neles, né? Então dá a oportunidade deles conversarem, dá a oportunidade deles estarem juntos. Não só dentro da empresa, né? Porque, querendo ou não, quando da empresa o cara tá mais contido. Fora eles falam de outras coisas, né? Eu lembro uma história que você contou lá, uma moça que vocês foram fazer, que o Carlão começou a contar a história dele, ficou 5 horas falando, e aí, pô, todo mundo já se comove, já participa. Então, isso é legal pra caramba, cara. E uma coisa que eu fiz recentemente, eu sempre faço, lembrar do porquê eles estão fazendo isso. Qual que o que eles... Porque a gente tem um sonho e motivação, né? Sim. Só que é mais ou menos assim, ó, o que eu não suporto mais, sabe? O que eu não suporto hoje. E é legal quando eles contribuem entre eles, porque não é todo mundo que sempre vai estar em alta. Sim. Só que quando essa pessoa estiver embaixo, ele já vai saber e ele não vai criticar. Pô, o cara... Poxa, a pessoa não tá na mesma energia que a gente. Ele vai meio que incentivar de outra maneira, entendeu? É Ele não vai criticar, ele vai olhar, poxa, cara, vou dar um exemplo, você sempre contou sua história. Sim. Nery, eu sei porque você precisa vir, cara, por causa disso, disso e disso. Não só eu vou lembrar a pessoa, mas os colegas, eles vão lembrar, eles vão falar, cara, você é leão, velho, você não pode deixar essa peteca cair, não. Sim, e tem esse negócio, né, cara? Você é leão, pô, não pode e tal. Isso é muito Ontem legal. tá legal esse mês, porque esse mês é um mês que nós não performamos muito bem nessa largada. Vamos virar o jogo, tá? Tá as zagas estão arregaçando, né? Você tá dando dó de todo mundo. E aí eles mesmos juntaram ali, eu tava tomando eu fui comer um negócio lá fora, eles juntaram no redor e falaram assim, aí, velho, o que nós vamos fazer pra virar o jogo? Aí eu já,
É isso. Animal, cara, animal. E é um negócio que é juros composto, né, cara? Porque você plantou isso e aí vai se alimentando, né, de certa forma, dentro deles, né? Então, cara, muito legal, irmão. Além de tudo isso, agora só pra gente já entrando nos finalmente aqui, pra quem tá começando a liderar agora, o que você daria de dica primeiro com a nossa liderança? E até, você até deu algumas dicas de livro, né? Falou, pô, eu li isso, eu vi aquilo, mas qual caminho você tomaria? Até falando do time mesmo, pô, seu time hoje. O que você indicaria pra essa galera que quer ser gerente também, quer ser diretor um dia, quer chegar na sua posição? O que ele deveria fazer para ele conseguir chegar lá? Olha, eu acredito que tem uma frase que fala assim, que é um exército de ovelhas liderado por um leão venceria um exército de leões liderados por uma ovelha. Então ele precisa, trazendo o significado do nosso grupo, né, que são os leões, ele precisa entender que não vai ser tão simples como parece, só que ele já está inserido num grupo que tem esse incentivo. Sim. Então tudo que eu faço intencionalmente é para que eles olhem, quando eles pegarem o time deles, eles vão fazer igual. Sim. Entendeu? Mais ou menos assim, cara, que talvez o Brandon Gustavo faria nessa situação? Sim. É o que eu vou fazer com o time dele. Então ele precisa estar com esse radar ligado. Ele precisa estar envolvido em treinamentos, não só... Cara, é aquilo, né? Eu quero melhorar a minha comunicação, eu vou estudar sobre finanças. Não. Eu vou estudar só sobre comunicação. Sim. Então preciso estar envolvido em eventos de liderança, eventos que falem sobre liderança. Eu preciso me dispor mais a querer, porque o acanhado, né? Como ele vai liderar? Ele não vai liderar, porque se precisar resolver alguma coisa, é o líder que está na frente, né? Verdade. É o líder que... Nós tem uma dinâmica muito interessante num dos cursos que nós fizemos, que... Cara, se o liderado errar, o líder vai junto. Isso é muito legal. Ele vai junto, toma porque... uma balde de água na cabeça junto, né? E ele precisa entender isso, por isso que ele precisa se predispor. Sim. Aí são aqueles fatores, né? Ele precisa ter fome. Aí se pudesse dar três dicas para um líder, né? Que quer ter sucesso. Pelo menos é algo que eu busco. Foi o que nós falamos recentemente. Ele precisa ter muita fome de vencer. Ele precisa ter controle emocional muito, muito alavancado. E ele precisa ter técnica. Ele precisa ser muito técnico naquilo que ele vai fazer. Ele precisa se desenvolver demais. Então, fome, porque para liderar outras pessoas não é tão simples, porque você sabe muito bem, eu entendo isso hoje. Dentro do meu time, se eu não tiver fome, tiver alguém que tá com mais fome do que eu, velho, eu vou ser engolido. Isso faz parte da dinâmica. E entender isso me faz estar sempre vivo, né? Sim. Sempre vivo no jogo. Por isso que o nosso modelo, pelo menos o modelo da Midra, ele funciona muito bem, porque você vende como líder da empresa e eu vendo como líder do time e eu tô sempre à prova, velho. Se eu fico embaixo também, né? E eles ficam sempre desafiando. Não, vai desafiar quem? Vou desafiar o líder. Sim, entendeu? Porque é o alvo, né? Verdade. E essa é uma das questões, ter a fome. A técnica é aprender muito sobre liderança e aprender sobre pessoas. A liderança envolve muito sobre isso. Sim. Eu preciso entender como funciona, como o Gustavo funciona. Se ele vai bem nessa situação e nessa situação ele vai mal, eu já sei o que abala ele e o que motiva ele. Então meio que você vai tendo uns fatores, né? Sim. E vai fazendo os testes. Animal. E qual que é o terceiro? Controle emocional. Controle emocional. Para liderar. E como estuda controle emocional? Cara, aí é algo que eu acredito muito, é o lado espiritual. Você precisa se abastecer espiritualmente. Eu não sei se você vai numa igreja ou se você faz o seu ritual de manhã. Mas eu acredito que, pelo que eu creio, né? Corpo, alma e espírito, ele precisa estar bem abastecido. Sim. Porque vão ter situações, cara, que você vai precisar puxar, que vai envolver só o controle emocional, principalmente nas vendas. Como eu vou chegar num liderado que está precisando pagar uma conta agora, um corretor que começou agora, ele precisa pagar uma conta, vai cair o dinheiro, aí declina a venda. Como que eu vou lidar nessa situação? Isso é porrada. Se ele não consegue segurar nessa situação, quando ele for líder, ele vai ter 10 vezes por dia. Verdade. Né? 20 vezes, de 20 pessoas diferentes. Verdade. Né? Você sabe verdade. Como que é.
Cara, eu conversei isso esses dias com uma liderada, que ela veio com uma dúvida, né? E aí ela falou assim, pô, meu, eu tô vendo a galera crescer, tá? E parece que eu não tô crescendo, parece que eu não tô saindo do lugar, tal, né? E aí, só que ela tá com um baita problema emocional. E aí eu falei, mas é bom isso, porque pensa comigo, se você sozinha, só com o seu problema emocional, já tá caindo, cara, imagina se você tivesse mais 8 problemas emocionais em cima da sua cabeça. Tipo, todo dia te colocando problema, te colocando. Você não ia conseguir lidar. E aí você ia morrer e matar as pessoas ainda, né? Porque Sim. eu acredito muito naquele conceito daquele livro O Monge Executivo, que ele fala da pirâmide invertida, né? Que é o líder embaixo e tal. E o líder é literalmente o cara que carrega a pirâmide, né? Ele é o cara que tá com a responsabilidade inteira nas costas. E aí você tem que ter controle emocional, cara, se não tiver. Aquele livro As 21 Mil, só pra fazer um break importante, aquele livro As 21 Mil Irrefutáveis Leis da Liderança, do John Maxwell, pra mim ele é o melhor, assim, de liderança disparado. Porque eu não li tantos livros de liderança, né? Não sou um leitor tão assíduo. Mas ele é muito bom, porque ele fala de características específicas, né? Então ele pega lá, lei da adição, né? Então o líder sempre adiciona algo a mais do que era esperado. Uma das leis que eu levei muito pra mim foi a lei da força, né? Então aquele negócio que ele fala da matilha de lobos, né? E aí ele fala, quem vai liderar é o lobo mais forte. E eu peguei isso pra mim, eu falei, cara, eu tenho que ser o mais forte, eu tenho que Sim. ser o cara que puxa primeiro, o cara que aguenta mais pressão, que chega antes, que sai depois, trabalhar mais, que liga mais e tal. E a minha liderança sempre foi muito baseada em exemplo Sim. também. Então é um livro também que pra quem quer ser líder, cara, se você ler já vai te dar, assim, um overview muito bom do que fazer, né? Esse é o livro principal, né? Esse é Sobre manual, liderança. né? Esse é o manual. Esse é o manual. E também tem uma questão que começa na Bíblia, né? Sobre liderança, que é Moisés. Ele tem ali o povo todinho em cima dele. Todo dia ele dedicava horas e horas para tirar dúvidas irrelevantes. E aí parece que o sogro dele, se eu não me engano é o Jetro, algo assim, mas o sogro dele chegou nele e falou assim, pô, Moisés, tu precisa aprender a liderar e começar a delegar mais. Então, agora você tem esse aqui, se você tem 1 milhão de pessoas, você vai separar os 100, que são seus de frente, que vão liderar 1.000, que esses 1.000 vão liderar X, até você ir trocando todo mundo, porque senão você não vai dar conta. E para alguém que gosta de ter um negócio ali no seu controle, delegar é muito difícil. Delegar então, é difícil. Sim. Porque o dominante ele também tem isso, né? Ele Sim. fala, tem que estar aqui. Sim, tá deixa comigo que eu resolvo, né? Melhor jogar no meu peito. Agora você adicionar essa pitadinha na sua liderança vai fluir demais. É acreditar muito, né? Precisa, cara. Nisso. Muita coisa legal, irmão. Muita coisa legal que dá pro bora. pessoal aprender. Cara, pra gente fechar aqui, eu queria que você desse uma última dica aí pra galera que... Você acha que eu já pedi, né? Uma dica pra quem tá começando, mas uma dica sobre empreendedorismo, sobre mercado. O que você acha que você pode falar como uma mensagem final aí pro pessoal? Vou aproveitar enquanto você pensa em deixar sua rede social também. Só pra falar pra galera não esquecer de seguir a Midra no Instagram, no YouTube, cara, em todas as redes sociais aí, curte o episódio, envia, né, pros seus amigos, seus conhecidos que estão precisando liderar, se desenvolver nessa parte de liderança, que teve uma aula muito boa com alguém, um cara que tá nessa jornada de liderança, né? Não é um guru de liderança, é um cara que todo dia tem desafio, tem problema, tava hoje aí com um problema gigantesco que eu vi lá se resolver ontem à noite hoje, de um executivo seu também de liderança, então toda hora tem muita experiência, né, pra passar. Então aproveita e envia pros seus amigos também. E aí eu quero que você fechasse, irmão, vontade. Eu acredito que nessa linha, né, nós temos que estar, como eu posso dizer, o líder ele precisa ter atitude. Se tem uma palavra que eu acredito na minha vida é atitude, né? Atitude é tudo. Então a atitude ela vai fazer com que você saia do seu ponto A até o ponto B. É tudo que vai movimentar, porque por exemplo, se eu estou hoje passando por uma situação, eu vou dizer do nosso caso, eu queria mudar de mercado ou implementar algo a mais no meu, eu precisava ter atitude para entender o que é o novo. Sim. Se eu quero entender sobre liderança, vou precisar de atitude para identificar o que é isso, porque as pessoas elas precisam, elas vão precisar muito de você no momento que for difícil para ela. E a atitude ela vai fazer com que isso ela complemente. A atitude ela vai fazer com que você mude a sua vida financeira. A gente sabe muito bem o que é isso, né? Esse cenário de olhar e falar assim, cara, olhando para o nosso mercado, dar uma pitadinha do nosso mercado. Quando eu tenho atitude dentro do mercado
que é muito generoso, que é o mercado imobiliário, Uhum. cara, as coisas elas começam a fluir. Porque o que acontecia antes é você remar num barco que ele não sai do lugar. Verdade. Você rema, você tem até atitude ali. Só que eu tô em tempos de Netflix, eu tô tentando abrir uma locadora, não vai funcionar nunca, verdade. entendeu? Sim. Então, o mercado imobiliário, misturado com atitude, ele pode trazer coisas que a gente nem imaginou, né? Você nem imagina, porque você precisa de 1 ano. E eu acredito que nós da mídia, nós estamos construindo um modelo de negócio diferente do que era no mercado, que a pessoa precisa passar, né? Aquela música, vou passando pela prova. Não, aqui você vai, tem que ser rápido. O seu desenvolvimento, o seu aprendizado, ele precisa ser rápido para que você comece a usufruir logo daquilo. Porque nós não vamos viver de promessa. Poxa, né? Ó, tenho tanto na minha conta bancária aqui, você daqui 10 anos você vai ter. Deus me livre. Não quero. Entendeu? E a atitude, ela fomenta muito para isso. Então, o fato de nós estarmos disponibilizando até esse momento de podcast é para que as pessoas olhem para nós, até o pessoal do nosso time olhar, que tem essa intenção de que a pessoa ela tenha resultado rápido. Sim. Não porque nós, como empresa, queremos ganhar sobre ela, mas porque ela precisa ter essa expectativa alinhada. Sim, sim. Senão vai ficar pulando de galho em galho. Poxa, aqui não dá certo. Agora eu vou para tal. Não, tal não deu certo, mas e a atitude também envolve assumir a responsabilidade, né? Sim, autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Senão ela sempre vai jogar a culpa para alguém. Porque sempre foi alguém que travou ela dela ter resultado, sabe? Sim. Então, Animar. muito sobre isso, muito Animal. sobre atitude. Deixa sua rede social pra gente, por favor, também. Brandon Chiaradia, é simples. Instagram. Brandon Chiaradia não vai ter outro, né, mano? Chiaradia não vai ter outro. Na verdade é Chiaradia, né? É. Italiano, mas o brasileiro é Chiaradia. C-H-I-A-R-A-D-I-A. Animal. E só pra complementar uma coisa, se você é do mercado imobiliário, eu vou te deixar uma mensagem aqui. Se você é comprometido, é disciplinado, é determinado, cara, tem sonho grande e quer construir alguma coisa sólida, não é aventureira, não tá de brincadeira, a gente sempre tá buscando por profissionais desse gabarito. A gente aumentou bastante nosso time comercial. A média dos nossos executivos no ano passado deu uns quase 15 mil reais de ganho média por executivo. Então a Midra realmente é uma empresa sólida que está trazendo muita oportunidade. Para quem é do mercado e realmente está disposto a se desenvolver, ou talvez nem seja do mercado, né, mas quer se desenvolver, quer crescer e quer trabalhar numa empresa que preza por tecnologia, por educação e quer construir uma coisa muito grande, conversa com o pessoal da mídia, chama no Instagram, busca alguém, o meu do Brendo aqui, você vai achar um caminho para você entrar. Vocês estão vendo agora o que vai ser, isso é uma promessa que eu faço muito pra galera, a XP do mercado imobiliário. A gente vai mudar muita coisa em como o mercado é hoje, e vocês estão vendo no começo, né? Então o começo é quando tem mais oportunidades, tá? Meu irmão, obrigado, viu, meu? Obrigado a você, irmão. Pelo papo aí, com certeza vamos marcar outros, né? Vamos, com certeza. Valeu, tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu.